Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso mini treinamento de injeção eletrônica. Galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma leitura de diagrama aqui, certo? Porque como é que a gente vai testar uma coisa que a gente não conhece, galera? Como é que a gente vai procurar uma coisa que a gente não sabe nem o que está procurando? Então é importante nós sabermos o que a gente está procurando para achar, certo? Então no vídeo de hoje a gente vai separar essa nova etapa agora em 3 vídeos. Esse vídeo aqui, onde a gente vai conhecer os sensores e as suas funções, o que pode acontecer de falhamento. No segundo vídeo nós vai falar sobre os códigos e os testes. E no terceiro vídeo a gente vai falar sobre os atuadores, certo? Aí a gente vai seguir essa linha aí de raciocínio. Então no vídeo de hoje a gente vai seguir essa linha aí de diagnosticar através de leitura de diagrama, que é muito importante. Saber cada função de fio, para onde vem, para onde vai, entendeu? E cada sensor, qual é a função dele. E no segundo vídeo a gente vai falar sobre seus códigos de falha, sobre seus testes, tanto para sensores como para atuadores. Então galera, eu vou, no final do treinamento, eu vou disponibilizar os diagramas que a gente está usando aqui lá no nosso grupo. Então quem não assistiu os primeiros vídeos lá, que a gente já postou 4 vídeos aí na sequência, assiste os vídeos, responda as perguntas no final do vídeo e vamos continuando aí no barco, que no final do vídeo no final do treinamento a gente vai estar adicionando lá no nosso grupo pra gente trocar ideias. Vocês pegaram o material que foi passado aqui e imprimir, se for o caso, colocar numa apostila, salvar no pendrive, vocês quem sabe, entendeu? Mas vamos lá, galera. Falando hoje sobre a parte de sensores, no próximo a gente vai falar sobre os atuadores, certo? E seus testes também. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai começar aqui pela unidade de sensores. Por que unidade de sensores? Porque está dizendo que é a união de vários sensores, mais que um sensor, né? Então, esse sensor é chamado de sensor híbrido ou unidade de sensores. Esse sensor aqui ele fica localizado lá no corpo da borboleta, galera, entendeu? No corpo da borboleta. Então ele tem esse sensor de temperatura do ar, que é o sensor MAP, chamado de sensor MAP. Temos o sensor de pressão absoluta. Temperatura do ar é o IAT. Sensor de pressão absoluta é o MAP, certo? E o sensor de posição da borboleta é o TPS. Qual a função desses sensores aqui, galera? O sensor de temperatura do ar atmosférico, o sensor IAT, ele é responsável, galera, por fazer a captura da temperatura do ar. Para quê? Para que a central entenda qual é a temperatura do ar, se a moto vai precisar de mais combustível para ligar ou não, certo? Então ela precisa do sinal desse sensor aqui, para entender. No dia frio ela vai entender que o dia está uma temperatura menos 20 graus, menos 10 graus, 20 graus, 25 graus, 30 graus, 35 graus. Então ela vai pegar essas informações e vai enviar para a central em forma de pulsos elétricos. O sensor de pressão absoluta do coletor é a pressão do sensor MAP. Esse sensor é muito importante, galera. Por quê? Tendo em vista que nas motos de injeção eletrônica nós não temos carburador, certo? A gente não tem carburador. Então esse sensor aqui, ele faz a função de ver qual é a pressão do ar da atmosfera. Então isso é importante em que sentido? Quando você sai de uma área litorânea, ou você vai para um lugar sai da área litorânea, vai para outro canto que o nível do mar é outro, entendeu? Você está acima do nível do mar, entendeu? Dependendo da altitude, ele vai corrigir a sua posição, certo? Para que a central entenda que você está num nível mais elevado. Então ela vai corrigir isso aí através do sensor MAP, certo? Então no carburador a gente afogava e abria ou fechava a mistura de ar combustível, né? Dependendo da situação, em qual canto a gente está, a regulagem de carburador é diferente. Então, como a gente não tem mais carburador, o sensor MAP ele é responsável por fazer isso aqui. Ele é responsável por fazer esse ajuste, enviar o sinal para a central, certo? E a central aqui, através do sensor MAP, vai fazer essa correção aí da altitude, certo? E o sensor de posição da borboleta? O sensor de posição da borboleta ele é responsável pela aceleração. No momento que você vai acelerando a moto, a central recebe um sinal, né,
indicando que através de um potenciômetro ele vai aumentando ali a resistência ou diminuindo, dependendo da aceleração ou desaceleração, e com isso consegue aliviar o motor ou acelerar, entendeu? Através do sensor de posição da borboleta. Então esses 3 sensores aqui estão integrados junto à unidade de sensores. 3 sensores em um. Então no caso de qualquer um desses sensores falhar, a moto vai ficar falhando, entendeu? Vai haver um falhamento aí terrível na moto. Aqui no sensor MAP, sensor IAT, sensor MAP, sensor de posição da borboleta, eles são primordiais aí para um bom funcionamento da moto. Então beleza, aqui a gente vê a pinagem de cada um deles aqui, pino 14, pino 27, pino 6, pino 5. A gente vai ver isso no próximo vídeo quando a gente for testar, certo? Vamos descendo aqui para a gente adiantar. Descendo aqui, galera, nós achamos o sensor de inclinação. Esse sensor de inclinação, chamado de sensor de inclinação do chassi, ele é muito importante no quesito de segurança, certo? No caso de você tombar com a moto você vir num canto e cair, tombar com a moto, levar uma queda, esse sensor ele automaticamente, através de um transistor integrado a ele vai mandar um sinal para a central indicando que a moto caiu, certo? E essa central, por sua vez, vai cortar o funcionamento do motor, vai cortar a bomba de combustível e também a bobina de ignição para que a moto não funcione, para evitar possível incêndio e até mesmo a sua perna ficar, a moto cair por cima, com o pneu por cima da sua perna ou por cima de você e arregaçar você, né? Então é um circuito de segurança importantíssimo, sensor de inclinação do chassi. Aí aqui abaixo nós temos o sensor de temperatura do óleo. Esse sensor aqui, galera, também é muito importante como todos os outros, né? Eles trabalham em conjunto. O sensor de temperatura do óleo, ele é o sensor que ele faz a leitura do motor e a sua temperatura. Ou seja, esse sensor vai ser importante quando você também for dar partida em dias frios. Ele vai pegar os sinais do MAP, certo? Vai pegar o sinal do MAP, vai pegar o sinal do IAT e vai juntar com o sinal dele. Ele vai calcular a temperatura que se encontra o óleo dentro do motor, certo? Através quando você for ligar, ele vai calcular através da temperatura do óleo. E ele vai indicar para a central que precisa mais ou menos combustível para essa moto ligar fácil. No caso desse sensor vir apresentar algum defeito, a moto vai apresentar dificuldade na primeira partida, depois que ela esquentar não, certo? Depois que ela esquentar ela não vai apresentar mais defeito não, mas no começo ela apresenta. Por quê? Ela sem esse sinal do sensor, ela vai entender quando falta sinal lá para a central aqui, certo? Quando faltar sinal para essa central, a central vai entender que o motor se encontra numa temperatura de 150 graus Celsius. Então, se a central está pensando que nós temos 150 graus Celsius lá de temperatura no motor, sendo que o motor está sendo ligado pela primeira vez pela manhã, ele vai estar frio, ele não vai estar a 150 graus. Com isso, a moto vai apresentar falhamento, porque ela está recebendo uma informação errada e vai mandar menos combustível, entendeu? Porque ela está recebendo como se tivesse 150 graus Celsius o motor, então ela vai mandar menos combustível do que é necessário. Na falta desse sensor, a moto fica com dificuldade demais na partida, e falhando, certo? Ruim de pegar, depois que ela esquentar não, porque esquentar tudo bem. Sonda lambda, sensor sonda lambda. Qual é a importância desse sensor aqui, ó, sonda lambda? O sensor sonda lambda, galera, ele é importante. Deixa eu marcando aqui o sensor, galera, que a gente já falou deles. O sensor sonda lambda aqui, galera, ele vai ser importante aí para fazer a correção de injeção também, certo? E ele é o nariz da moto, então ele vai perceber qual a proporção de combustível dentro do tanque da moto. Então, se o camarada está usando só gasolina, ela vai informar para a central que a proporção de combustível dentro do tanque é 100% gasolina. Se for álcool, 100% álcool. Se for a mistura dos dois, ela também, através do seu funcionamento, vai identificar que no tanque tem metade de um, metade de outro, 75% de um, 25% de outro combustível. Então, esse é um sensor muito importante, tanto na questão
para identificar o combustível, como na questão dos poluentes que ele vai fazer, né, a identificação desses combustíveis aí, e com isso a central vai fazer suas correções, certo? Para saber qual é o combustível aí que está predominando ali dentro do tanque, certo, galera? Então, falando desse sensor, agora por último falta a gente falar do sensor de rotação do motor, que ele está bem aqui, ó. Tá, o famoso sensor CKP, né? Então, galera, o sensor CKP, ele é responsável também aí para enviar informações para a central saber em que situação se encontra a moto, certo? Em que velocidade, e com isso ela vai fazer todas as suas correções. Então, no caso de falha no sensor CKP, a moto corta o funcionamento, certo? Ela corta a centelha da vela, o funcionamento da bomba, a central faz esse corte. No caso do sensor de inclinação também, por questão de segurança, também vai cortar a centelha. E também tem um atuador que faz essa função, que é, no caso aqui, galera, nosso bico injetor, certo? Só que como o nosso assunto aqui é sensores hoje, a gente não vai falar sobre ele. Mas o bico injetor aqui também, ele faz essa função. Caso haja um problema com ele, a central também vai cortar ali o funcionamento do motor na hora, certo? Então, galera, esse é o nossos sensores que a gente falou, certo? A gente vai desmiuçar tudo isso aqui, como funciona os testes da central, alimentação da central, alimentação de cada sensor desse, alimentação de cada atuador, tudo no passo a passo para que vocês venham ter um melhor aproveitamento aí do nosso treinamento, certo? Então, por hoje vai ser isso, galera. Então, vimos aí os sensores que a gente poderia ver, suas funções, certo? No próximo vídeo a gente vai falar sobre os atuadores que ficam nessa parte, a função de cada um, certo? E no terceiro vídeo a gente falaremos sobre os testes deles, sensores com seus códigos de falha, e também dos atuadores, que tem a função de atuar, e a alimentação da central, que é ela que tem que estar em perfeito estado para ela coordenar todos esses equipamentos aí, né, de sensores e atuadores. Então a gente vai ver a alimentação positiva da central e também aterramento para ela, e tudo isso a gente vai ver nesse pacote. No final do nosso treinamento a gente vai deixar os esquemas elétricos, esse aqui e os que a gente vai fazer separado para cada sensor, então vai ficar um negócio bem bacana. Então é isso, galera, fique com Deus, espero que vocês tenham gostado das informações aí de cada sensor. E no próximo vídeo falaremos sobre atuadores e suas funções. No terceiro vídeo falaremos sobre os testes de sensores e atuadores e seus códigos de falha. Qual é a alimentação de um, quanto tem que entrar, quanto tem que mandar, quem é aterramento, qual é o fio que é aterramento, qual é o fio que é sinal. Então não perca os próximos vídeos. Se não favoritou o nosso vídeo ainda, clica aí no gostei, certo? Compartilha. E eu vou ficando por aqui, galera. Fui, tchau!